Agradecendo a Deus pela bênção desse dia de hoje, mais uma vez, esse cuidado especial do Senhor para conosco, trabalhar de Deus, trabalhar contínuo de Deus nas nossas vidas, as oportunidades que Deus tem nos dado a cada dia de representá-lo, de traduzir facetas da multiforme graça desse Deus maravilhoso a cada um de nós. Pai amado, louvado seja o teu nome pela bênção dessa manhã, pelo privilégio que nós temos sim de lermos a tua palavra, de ministrarmos, Senhor, a tua presença, hinos de adoração e de louvor. Que o Senhor receba, ó Deus, esses atos feitos, Senhor, para adorarmos o Senhor, porque o Senhor é o único que merece a nossa adoração. Embora, ó Deus, vindo de pessoas como nós, imperfeitas, mas é na intercessão de Jesus Cristo e do teu Espírito Santo, é que nós nos colocamos, cada ato desse na tua presença. E nos colocamos também, ó Deus, para que o Senhor nos use, não só para sermos instrumentos de adoração na tua presença, mas para sermos usados pelo Senhor no mundo, para anunciarmos, Senhor, a tua tão grande salvação. Nós somos, ó Deus, as realidades viventes desse trabalhar salvífico do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nessa manhã no estudo da tua palavra e que teu Espírito Santo esteja fincando, imprimindo em cada coração essas realidades. E que o Senhor nos ajude a praticá-las a cada dia das nossas vidas, para a honra e glória do teu nome e para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias. Esse salmo que, embora não tenha aqui escrito, mas esse salmo 116 é um salmo de expressão de perdão, que muito bem poderia ser colocado como um salmo penitencial. Quer dizer, ele passa por momentos profundos e agora ele celebra essa realidade diante de Deus, uma declaração de amor pelo Senhor. Então nós estamos aí trabalhando isto, e esse é um dos salmos, o salmo que a Cris leu, um dos salmos que a gente muito bem pode também colocá-lo naquela lista de expressões daquilo que Deus tem feito por nós, e aí de um coração profundamente triste, de um coração que se rendeu ao Senhor de uma maneira maravilhosa, e houve a restauração. Então esse é um processo que a Bíblia aponta e que é um processo do coração de Deus e da instalação do reino de Deus nas nossas vidas. Então 2 Samuel capítulo 12, irmãos. Nós estamos aqui nesse capítulo. Como eu disse domingo passado, esse capítulo é muito bom trabalharmos. Não é esse, irmão Valdir? Eu acho que esse aqui dá. Está com grande aqui, ou ele não segura. Tá. Então vem cá, Samuel. É muito melhor trabalharmos na restauração do que trabalharmos falando sobre o pecado de Davi. Então é muito melhor trabalhar o capítulo 12 de 2 Samuel do que o capítulo 11 de 2 Samuel. Então a gente tem mais facilidade de fazer isso, porque enquanto nós estamos falando, falando dessa realidade, tá bom, meu.
dessa realidade de restauração, nós estamos falando do bojo do ministério de Jesus Cristo, do Evangelho, porque esta é a finalidade pela qual Jesus veio e as Escrituras foram escritas. Então eu tenho um prazer muito grande de falar sobre isso, porque isto é o que de fato o Evangelho traduz nos nossos corações. Ontem nós fomos ouvir o reverendo Darcy, na segunda igreja presbiteriana de São Carlos. Foi alguns irmãos conosco. E o reverendo expôs de uma maneira fantástica o processo bíblico para a vida do casal. Prazer ou irritação, o casamento. Esse era o tema. E ele começou expondo, desde o início, aquela realidade. E a Bíblia mostrou os conflitos, mostrou a maneira como os casais enfrentam os enfrentamentos do dia a dia, e mostrou a restauração. Então o que a Bíblia faz comigo e com você é mostrar quem somos, quem Deus é e aquilo que Deus pode fazer por nós. Todos nós, irmãos, sem exceção nenhuma. Então, quando abrimos a palavra de Deus, nós temos esse confronto gostoso de restauração para as nossas vidas. E o que nós estamos vendo no capítulo 12 é exatamente isto. Nós vimos domingo passado que Davi perdeu a alegria. E isso é o que acompanha, irmãos, a todos nós quando nós não tratamos o pecado como deveríamos tratar. E isso não é uma teoria da teologia tomística lá com Tomás de Aquino. Isso não é uma teoria de Agostinho, que está lá no seu livro Confissões. Isso é algo que eu e vocês experimentamos todos os dias. Todos nós. Quando bate no nosso peito essa realidade da culpa, da tristeza, da perda de paz, de que a vida não flui com aquela leveza que sempre fluiu, quando nós estamos nesse confronto, nesse cultivo, nessa inquietação do pecado nas nossas vidas. Então o doce cantor de Israel já estava sentindo que ele estava perdendo a canção. Aquele doce orvalho celestial que caía sobre a sua cabeça, já não caía mais. E Deus providenciou, trouxe uma maneira especial para que ele pudesse voltar ao Senhor. E a pergunta é, por que Deus demorou tanto? E o que aconteceu nesse interregno do ato de Davi com a visitação de Deus? Às vezes a gente fala, Deus está fazendo isso, então vamos levar. É isso que nós racionalizamos, todos nós. Parece que Deus esqueceu o nosso pecado e aí dá-nos um passe livre para continuarmos. Mas Deus não esquece, Ele não perde isso. Ele está só esperando o momento para tratar. Mas o que aconteceu no coração e na vida de Davi nesse interregno? E aí é o que nós falamos dos salmos penitenciais. Ele conta para mim, para você, e por isso que o Espírito Santo de Deus registra isto, para que possamos entender que naquele interregno entre o pecado e a visita do profeta Natã, não foi essas maravilhas todas. Não foi uma lua de mel. Não foi aquela grande sacada na vida emocional, sentimental e espiritual de Davi. Foi momentos de profunda tristeza no coração dele, provocado pelo próprio Espírito de Deus, porque ele havia entristecido o coração de Deus, e aí Deus estava fazendo aquilo. Nós vimos isto nos salmos que nós lemos
no domingo passado. E quando nós pecamos, irmãos, é isto que nós carregamos. E Deus diz para mim e para você que esse é o trabalho que Ele faz. E a gente precisa agradecer a Deus por isto. Porque Deus, Ele trabalha a minha e a sua vida pensando nas realidades que Ele tem no coração para cada um de nós. E eu quero ler com os irmãos 2 textos antes da gente trabalhar o restante do que nós vamos fazer hoje. Primeiro é Apocalipse 3:19. Apocalipse 3:19. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, às vezes, é Deus mesmo que está trabalhando nessa realidade. Isso é um ato de Deus na minha e na sua vida. Essa tristeza, essa angústia, essa culpa, essa coisa que nos inquieta, é algo de Deus. Porque Ele diz que é assim que Ele faz. Ele disciplina. Agora, como Ele vai fazer? Ele vai fazer com cada pessoa da maneira que cada um vai perceber isto. Com Davi e na maioria de nós, Ele põe tristeza, Ele põe dores que não tínhamos antes, que não sofríamos antes. Ele põe drenar a alegria, Ele começa a drenar, perde a graça. Então, Ele vai trabalhar da maneira que Ele quer. Agora, uma coisa que Ele apela ao meu, seu coração, é assim, Ele diz assim, sê, pois, zeloso. Arrepende-te. O que é isso? Cuide da sua vida da mesma maneira que eu estou cuidando dela. Zelo. Com zelo. Então, caia na real. É isso que Deus está dizendo. Caia na real. Então, caia na real e arrepende-te. Ou seja, metanoia. Mude a sua maneira de pensar. Começa a cultivar outra realidade. Começa a trabalhar outra realidade. Com zelo. Ou seja, presta atenção nisso e põe todo o seu foco nessa questão. É isso que Deus está dizendo. Não desvirtue, não mude a atenção. Olhe para o que eu estou fazendo na sua vida. Então esse é um texto, irmãos, que a gente precisa ficar com ele gravado no coração. Porque todos nós somos pecadores, irmãos. Não tem jeito. Você já teve vontade de jogar fora parte do seu corpo que lhe faz pecar? Não adianta. Você vai continuar pecando. Mesmo cego, mesmo sem mão, mesmo sem alguma parte do seu corpo, você vai continuar. Então, todos nós somos pecadores. Então, a gente precisa de ter isso no coração. Deus disciplina, ou seja, Ele cuida com disciplina, ou seja, Ele é rígido nisso, Ele trabalha com firmeza nisso. Então, zele, faz com zelo e arrepende-te. Ou seja, não ser displicente com relação a isto. O segundo texto é o de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, do verso 6, aliás, do 4 em diante. E aqui, eu esqueço do... Aqui é que o apóstolo Paulo, ou o escritor de Hebreus,
que alguém diz que é Paulo de verdade, mas eu não vou afirmar isso não. Só força do hábito. É que quem escreveu Hebreus, irmãos, é quem tem um conhecimento profundo sobre a cultura e a realidade dos hebreus. E tem um conhecimento profundo sobre a Torá. Então eles cogitam, trafegam entre Paulo e Apolo. Então eles dizem, olha, ou foi Paulo ou foi Apolo. Não importa, mas o Espírito Santo de Deus coloca aqui, irmãos, e a pessoa que foi o instrumento de Deus para colocar isso na escrita, estava com esse texto de Hebreus, de Apocalipse na cabeça. Zelo. Ser, pois, zeloso. O que é que o escritor de Hebreus, qual é a definição do escritor de Hebreus de zelo? Para com o pecado, com a relação da disciplina de Deus, do arrepender-se. Olha o que ele diz. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Zelo. É isso. Ou seja, eu tenho que pôr para fora as tripas, o coração, precisa me sangrar em cima desse negócio, para que de fato aconteça aquilo que Deus quer que aconteça na minha vida. Eu fico olhando Davi no arrependimento, e nós vamos trabalhar isso com mais detalhes lá na frente. Quando ele vai para o seu jejum após esse confronto, que é o próximo módulo do nosso estudo, porque eu já estou lá, eu estou um pouquinho na frente dos irmãos estudando, então o que eu vejo é que ele vai para o pano de saco, ele rasga todas as suas vestes, deita na cinza e abre mão da sua comida e de tudo, clamando pela misericórdia de Deus. Então, quando nós estamos na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, você ainda não abriu mão da sua vida para que aconteça aquilo que Deus quer que aconteça nas nossas vidas. Irmãos, esse processo não é fácil. É fácil de discorrer sobre ele, até pregar sobre ele, falar para o amigo que é assim que tem que fazer, mas a hora que isso bate na sua porta, não é fácil, irmãos. Porque o que há? Há toda uma realidade que foi montada para que esse pecado acontecesse, para que essa desobediência ao Senhor acontecesse. Agora, como que eu vou abrir mão disso? Mas a palavra está dizendo assim, você ainda não fez isso. Quando fizermos isso, aí sim você está zeloso. Assim e tanto quanto Deus está zeloso pela sua vida. Continue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Ou seja, não fica aí parado, haja. Não diga, Deus não gosta de mim, por isso que ele está falando. Não é assim, não deixa a vida perder o sentido, perder o pique, por uma visitação do Senhor. Não desligue da vida, continue, usufrua desse tempo. Olha o verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Através de Jesus Cristo, Jesus diz que nós somos adotados por Deus e Deus nos recebe por Jesus Cristo. Então ele está falando assim, ó, todos quantos chegam a mim, eu vou trabalhar. E aqui não existe constituição que impeça Deus de dar uma pisa. Açoitar é isso, é disciplinar.
com responsabilidade. Ninguém vai falar para Deus, ó, senhor, é anticonstitucional esse negócio, eu vou abrir um processo contra o senhor. Não tem. Deus é soberano, Ele vai fazer isso e vai nos fazer andar debaixo desse negócio. Aí ele discorre, irmãos, com relação à disciplina. É para a disciplina que perseverais. Olha que coisa fantástica. Eu estou caminhando com Deus para que Deus faça comigo o que precisa ser feito para que as realidades deles aconteçam na minha vida. É para isso que eu sou filho dele, irmãos. Já pensaram vocês se os nossos filhos tivessem essa leitura, concebessem isso? Olha, eu estou obedecendo meu pai, mas eu não gosto desse negócio. Mas ele está fazendo esse negócio porque eu sou filho dele. E vou continuar sendo filho dele e dela para que ele continue fazendo isso comigo. É isso que o Senhor está dizendo. Nós perseveramos como filhos de Deus, para que Deus possa fazer exatamente o que Ele vem fazendo na minha e na sua vida. Eu já disse para os irmãos que eu fui adestrado pela minha mãe, mas eu tinha um gênio muito forte. Não tenho mais. Graças a Deus não tenho mais. Mas eu já disse, a minha mãe me punha de joelhos, o castigo dela era esse. E quando ela me assava por milho, por arroz, o duro não é o milho, irmãos, o duro é o arroz. Eu colocava, ela falava, ajoelha. Minha mãe sempre foi ditadora, assim. Graças a Deus ela foi assim. Mas eu ficava de pé, no meu coração, eu não estava de joelho, eu estava de pé. O que eu xinguei a minha mãe no pensamento, barata descascada, minha mãe é bem branca, sua gorda, isso aí que eu cansei de fazer isso aqui na cabeça. Mas, eu perseverei sendo filho da dona Débora e estou até hoje. E às vezes até hoje, hoje não mais, porque ela está apagando, mas ela pouco tempo atrás ela me ameaçava. Eu dizia, mãe, eu sou pastor. Como é que você vai fazer um negócio desse? Mas antes de ser pastor, você é meu filho. A primeira coisa que ela falava era isso. Ou seja, é para isto, para a disciplina, que eu me preservo. Nós perseveramos para que Deus trabalhe assim na minha e na sua vida. Deus vos trata como filhos. Irmãos, pensa vocês. A gente fala desse negócio todos os dias e a gente não dimensiona isso. Meu Pai é o Criador do universo. É o Deus que domina todas as coisas soberanamente. Vocês já pararam para pensar nisso? Não tem uns filhos que têm pais importantes que gostam de dizer quem são seus pais? Para que os outros respeitem por causa dos seus pais? É o nosso pai, irmãos, e a gente às vezes fica vivendo como plebeus, mendigos, pigmeus. Deus vos trata como filhos, porque nós o somos. O Espírito Santo de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Isso é um testemunho interno, que ninguém precisa dizer para mim que eu sou, e ninguém precisa me considerar que eu seja, porque eu sou. O Espírito Santo de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus, e eu irrompo no louvor e adoração dizendo, papaizinho querido, tão grande a intimidade. Abba, Pai. É isso, papaizinho querido. Então, Deus nos trata assim. Então, quando estamos em pecado, entristecemos o coração de Deus.
E Deus começa a trabalhar. Pois que filho há que o pai não corrige? Que legal, minha mãe, foi muito legal. O que eu sou, eu devo àquela baixinha encrenqueira. De verdade. De todo o coração. Por isso que nas minhas orações eu atributo a Deus toda a gratidão do meu coração. Por ser filho da dona Débora. Por ela ter mantido a sua postura cristã. E disciplinado com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, não sois filhos. Irmãos, como é bom, isso aqui é um texto que a gente precisa ler para os nossos filhos. Dizer, filho, papai faz isto para o seu bem. Me dê logo esse celular aí. Me dê logo esse celular. Olha, você me dê logo essa chave desse carro. Às vezes, irmãos, nós somos permissivos, Deus não é permissivo. Deus sabe, irmãos, desde sempre, o que Ele quer para as nossas vidas. E por isso que Ele age dessa maneira, na minha e na sua vida. Além disto, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial e então viveremos? Ou seja, irmãos, eu não tenho, meus pais eu honro de todo o meu coração, Deus sabe disso. Deus sabe disso. Por tudo que eles fizeram, até que eu acho que exageraram, foram ignorantes em alguma parte. Se a psicologia estiver certa, eu seria um cara extremamente frustrado, complexado. Porque muita coisa que foram feitas não deveriam ter sido feitas. Mas eu os honro todo dia, aqui os respeito. Todos os dias. Falo com eles, vibro com eles. Falo sobre o céu, porque eles estão indo para lá mais rápido. Eu penso isso. Porque esse é o normal, eu enterrá-los. Todo dia eu falo sobre o céu para eles. Irmão Valdir, ele copia os meus sermões para meu pai ouvir. E ele quer agora o Davi, ele quer chegar, eu levei alguns Davi, ele falou, cadê se já terminou Davi? Eu preciso das mensagens de Davi. O irmão Valdir já está preparando para eu levar para ele. Minha mãe da mesma maneira. Nos disciplinaram, então nós precisamos honrar os nossos pais. Verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aqui o pecado. Irmãos, Deus, quando nós pecamos, Deus fica com o coração atingido. E Ele trabalha a nossa vida para que a gente chegue perto. Ele quer que a gente chegue lá. O meu padrão não pode ser ninguém, exceto o Senhor Deus. Eu quero chegar lá. E Deus faz isso para nós participarmos do seu caráter. Santidade é o caráter de Deus. Deus é santo, santo, santo. 3 vezes santo. E o trabalhar dele é para dar a mim e a você um coração igualmente. É outra dimensão que a gente precisava compreender, irmãos. Agora somos tardios em compreender isso. Em conceber isso. Como somos, irmãos? Às vezes eu fico lá com os meus botões, dizendo, pai, eu tenho tantos anos andando com o Senhor.
sou privilegiado de ter à minha disposição recursos que a maioria dos crentes não tem. E por isso, irmãos, que eu olho para cada um de vocês com graça e misericórdia. Porque eu fico pensando assim, eu que tenho esse privilégio, tenho lutas tremendas todos os dias. Eu imagino os crentes comuns. Como deve ser uma luta terrível, irmãos. Se eu não quiser relacionar com ninguém lá fora, eu não sou obrigado a fazer isso. Eu sou pastor, eu vou relacionar com vocês, com as coisas espirituais. Mas a maioria esmagadora que está aqui nesta manhã é obrigado a ter as suas lutas diárias nessa batalha, nessa coisa que está aí todos os dias. Então a sua luta, ela é muito mais forte do que isto. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que se não extravie o que é manco, antes seja curado. Olha que coisa fantástica, irmãos. Eu sei que todos vocês já experimentaram isto. Mas a grande alegria da salvação é a restauração, irmãos, que Deus faz conosco. É só obedecermos Provérbios 3. Só obedecermos Provérbios. Aquele que oculta o pecado não prospera. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse texto, irmãos, pode colocar lá na sua chave bíblica pessoal, pode colocar lá Hebreus capítulo 12, de 1 a 13. Porque quando você for pensar em 2 Samuel 12, obrigatoriamente você tem que trabalhar com Hebreus 12. Porque é a realidade daquilo lá. E paralelamente você pode pôr Apocalipse 3, 19. Então, irmãos, aquela coisa que os mecânicos avisam, os nossos manuais dos carros estão nos alertando, é aquela lâmpadazinha do painel. Eu estava andando no carro do meu irmão, aliás, eu estava na frente. Estava na frente com ele. E a luzinha da injeção estava acesa. Aí eu disse para ele assim, ô Daniel, a luz da injeção está acesa. Falei, então, foi um pouquinho para cá de Brasília que ele acendeu. E aí eu fui com ele lá em Campo Limpo Paulista, com essa luzinha acesa. Só vi na volta que escureceu. Quando escureceu, o painel ficou mais claro para mim, que estava ao lado. Aí eu disse para ele assim, ó Daniel, você tem 3 opções. Ou você ignora essa luzinha, como você está fazendo, pelo jeito, porque você não me falou nada. Eu tenho amigos, a gente tem facilidade de passar a leitura aí nesse carro e ver qual é o problema da injeção eletrônica. Ou você quebra essa lâmpadazinha, sofra as consequências. Ou você preste atenção nessa lâmpada, procure consertar esse negócio, ou então esse carro vai te deixar na mão a qualquer momento. Sabe quando você fizer assim, tec, 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 tec? Nenhum motorista gosta de fazer isso. Junho começa a fazer isso, hein, irmãos. Cuidado com a sua bateria que já está com mais de 2 anos. Esfriou. Sua bateria que estava uma beleza ontem que estava quente, vai fazer
Tetec. Tetec. Olha lá a garantia da sua bateria. 2 anos é o máximo. Junho você vai trocar a bateria. Vai esfriar. Ignora, quebra a lâmpada ou resolve o problema. É isso que Deus faz comigo e com você. Acendeu a luzinha, irmãos. Vá atrás. Não ignore. E aparecem alguns Natãs nas nossas vidas. Irmãos, a gente precisa amar os Natãs. Sabe o que é amar? É dar um abraço, dar um cheiro, né? Fazer alguma coisa agradecendo os Natãs da sua vida. São as pessoas mais importantes nas suas vidas. Todos aqueles irmãos que sentaram comigo, que apontaram alguma realidade para onde eu estava caminhando, são as pessoas que eu mais amo na vida e que eu oro sempre por elas. São as pessoas mais caras da minha vida. Não são aqueles que vão no meu aniversário e me abraçam, etc e tal, aqueles que bajulam. Não são estes. Os mais caros são aqueles que prestam atenção na sua vida e te dão um abraço. E diga assim, meu irmão, para onde você está andando? Não é um bom caminho. Deus acende essas luzinhas. Você ignora, quebra e danifica o motor, qualquer peça, qualquer funcionamento. Ou você procura um especialista, Jesus Cristo, conta para Ele. Eu já disse, irmãos, não fique contando pecado seu para pessoas. Conte para Jesus. Eu disse quarta-feira passada, isso é uma cultura do confessionário. Quando alguém diz, pastor, quer contar para o senhor um pecado, eu diz, meu irmão, você tem certeza que precisa? Ah, senão não aguento mais. Ah, então você precisa mesmo. Mas contar só para eu ficar sabendo, para com isso. Conte para Jesus. Leve no especialista. Olha, cheque esse negócio, vê aonde está o defeito. E esses carros modernos, irmão, não precisa ninguém adivinhar nada. Ele mete o aparelho ali naquele encaixe ali e lê tudo, ele vasculha tudo. Raster, como é que chama aí, irmão Valdir? Irmão Valdir, está aí, irmão Leandro? Como é que chama o negócio lá? Scanner. É o mesmo de avião? Scanner. Falando mecânico. Scanner. Lá também é assim? É, né? Mais sofisticado. Não, é, né? Tem que ser, né, cara? Você é o que garante os nossos voos seguros aí. Cuidado, meu irmão. Não é? Então, passe lá. Busque o Senhor. O salmista diz para mim e para você como fazer. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho que não agrade os teus olhos. Aí trabalha esse negócio. Como foi o confronto? É aqui que nós vamos trabalhar agora. E responder aquela pergunta assim. Por que é que Deus demorou tanto para lidar com o pecado de Davi? Primeira coisa, irmãos. Davi não estava pronto para um confronto. Naquele primeiro momento. Ele estava no seu prazer. E o confronto que Deus estava preparando era um confronto para que Deus tivesse a certeza que Davi iria respondê-lo para o próprio bem de Davi. Talvez chegue um momento errado o confronto. Enquanto a pessoa está se deliciando, não é o momento de confrontá-lo. Espere, porque Deus usa essa tática comigo e com você. A gente pode até sentir que Deus já nos deu um espaço livre para o pecado.
que Ele não está importando. Mas nós precisamos de estar ciente que Deus está trabalhando nos bastidores. Ele não nos deixa de maneira nenhuma. Vamos ler 2 textos para a gente ter essa noção. Primeiro é Gálatas 6, 7. E o segundo, Números 32, 23. Gálatas 6, 7. Pode ler. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Presta atenção. Nós falamos aqui da tempestade, quem semeia vento, colhe tempestade. Tem como. Não se zomba de Deus, ou seja, Deus sabe quem somos, então vamos correr atrás do prejuízo. Números 32, 23. Números. Esse é o grande problema, irmãos. O pecado, ele nos acha. O pecado tem essa malignidade de não largar do seu pé. Ele nos achará. Qualquer momento. Veja que isso é um princípio veterotestamentário. Agora, por que o pecado não vai esquecer? Porque o pecado, irmãos, nós estamos zombando de Deus achando que Deus é um tonto. Não é isso que você se sente às vezes quando você é tapeado? Sabe qual que é a maior algeriza que eu tenho, irmãos? Quando a pessoa maquina alguma coisa para tentar ludibriar-me, achando que eu não vou perceber. Isso é aquele momento que o paraibano aparece. Mas eu não deixo ele se exteriorizar. Dá uma vontade de você partir para cima. A pessoa começa a arquitetar alguma coisa, ludibriar você, para fazer alguma coisa, para você achar que ele está fazendo outra. É isso que Deus está dizendo. Olha, de Deus não se zomba. E você pode ficar tranquilo que a coisa vai chegar. Não tem jeito. Então o que acontece, irmãos? O Natan, habilidosíssimo. Irmãos, olha, como o pecado é algo que nós amamos, que está inerente a todos nós. Tocar o dedo num pecado, irmãos, é a mesma coisa que você tocar o dedo numa ferida de estimação. Não é? Não tem aquelas pessoas que vivem para as suas feridas? Que elas não querem ser curadas porque as feridas, elas são exatamente a razão delas existirem. Quando Jesus chega para aquele coxo e pergunta para ele se ele quer ser curado, Jesus não estava fazendo uma pergunta tonta. O que Jesus queria saber é se aquele rapaz, aquele homem, não estava amando mais a sua deficiência do que o fato de ser curado. Ele está procurando cura de verdade ou está apenas querendo aparecer ali em torno do tanque? Feridas de estimação, irmãos, nós temos.
Agora, tocar o dedo nessas feridas é como você tirar o cheirinho do bebê que está viciado naquela coisa nojenta, com aquela fraldinha toda encebada, e ele não dorme sem aquilo. Ou então aquele bonequinho que está os trapos, mas ele não consegue dormir sem aquele negócio. Então, quando há esse confronto, se precisa ter habilidade. Deus escolheu uma pessoa de extrema habilidade. O instruiu. Então ele chega e conta aquela história fantástica, é um homem de confiança, um homem respeitável, um homem que tinha acesso, não só ao palácio, mas ao coração do rei. Irmãos, pense nisto. As pessoas que Deus manda falar conosco, não só são íntimas ao Senhor, mas são íntimas a nós. Você conversa intimidade com a pessoa que você não tem intimidade? Nunca. Nunca. Existem pessoas que nós conversamos coisas que nós não conversamos com ninguém mais no planeta. Intimidade. Então o que Natan tinha? Natan tinha acesso ao palácio, acesso ao coração do rei, acesso ao trono da graça, acesso ao coração de Deus. Esse é o camarada fantástico. Então ele vem e conta aquela história que eu e vocês já sabemos de cor. Com habilidade, com colocações fantásticas. Ele vai minando o coração de Davi. E eu tenho certeza, irmãos. Eu já enganei com uma coisa aqui com Natan, que eu vou dizer para vocês o que eu enganei, mas essa eu tenho certeza. Natan já estava prevendo a reação de Davi. Pelo espírito de justiça que Davi tinha. Então, quando ele termina, ele fala assim: quem é esse camarada? Qual que deveria ser o processo dessa reação de Davi? Leia lá, irmãos, volta lá no capítulo 12 de 2 Samuel, acha para mim e me diga o que está errado na sequência da reação de Davi. Está vendo lá embaixo? Ele conta a história, olha, é a única possessão dele, aquela coisa toda. Aí ele reage. O que está errado aí? Não está errado, irmãos. O que a gente olha e o quadro nos apresenta uma realidade da intensidade do que Davi estava sofrendo. É mais fácil para mim fazer isso, né? Claro. Mas diga. Irmãos, como é que um morto pode restituir alguma coisa? E é a sequência que tem aí. Que ele seja morto e que restitua isso. Mas essa é a intensidade que invadiu o coração de Davi quando o camarada diz assim: ele só tem uma ovelhinha. E o cara pegou essa ovelhinha, matou a ovelhinha e deu para o viajante porque não queria matar uma das suas. Ele disse: cara, tem que morrer. Aí Davi diz assim: antes, né, que ele restitua. É assim. Mas ele não falou: esse camarada tem que restituir primeiro. Não. O ímpeto, a intensidade era tamanha que eu disse: mata esse cara. E aí a habilidade de Natan: tu és esse homem. Você viu que Davi não presta atenção no seu pecado, mas o pecado do outro ele quer meter o braço? Parece comigo e com você. Irmãos, olha, eu tenho andado
já uma grande caminhada com o povo de Deus. E uma das coisas que me entristece muito, mas muito mesmo, é que, às vezes, sem querer, eu percebo que pessoas que foram profundamente perdoadas não conseguem exercer misericórdia sobre os outros. Assim, pessoas que você sabe que Deus tirou lá do chiqueiro, que Deus não permitiu que o seu pecado tornasse uma tragédia. E aí você vê as pessoas reagindo com os outros, como se ele fosse o maior santo da comunidade. Jesus falou sobre isso várias vezes. Ele falou daquele que foi perdoado por bilhões e não conseguiu perdoar centavos. Ele falou também da trave. Não falou? Aquele que tira o cisquinho e aquele que tira esse negócio que fica o tirante de madeira do olho. Então ele olha o cisquinho no olho do outro, mas a trave que está no olho dele, aquele negócio grandão, ele não vê. Então, irmãos, esse momento é um momento fantástico. É um momento que Davi agora sabe o quanto custou o seu pecado. E aí, o homem de Deus, sábio, diz para ele: tu és este homem. Irmãos, eu tenho a impressão assim, que jamais Davi cogitou a possibilidade de ter esse confronto. Ele era um rei, irmãos. Agora, deixa eu dizer para vocês uma coisa que eu acho que eu achava. Como eu disse para os irmãos domingo passado, essa leitura que eu estou fazendo com os irmãos nesse seriado tem muito mais significado para a minha vida agora do que teve todas as vezes que eu preguei isso. E além daquilo que eu falei domingo para os irmãos, sabe uma coisa que eu sempre achei que Natan fez como profeta? Porque qual é a leitura que a gente tem de um profeta, irmãos? Qual a leitura que você tem de um profeta antes de ler Jeremias? Porque depois que a gente lê Jeremias, a gente consegue construir uma realidade diferente de profeta. Por exemplo, quando você olha Elias, Eliseu agindo, qual que é a missão do profeta, irmãos? Hein? Como? Quando ele exerce a função, ele está de uma função de alerta. Mas existe assim, por exemplo, qual a função do sacerdote? Isso, sacerdote. A adorar o Senhor. A função do sacerdote é pegar o povo e levar à presença de Deus. Qual a função do profeta? Trazer Deus ao homem. E às vezes, irmãos, como você pensa num profeta? Deus mandou ele dizer a Balaão. E não importa, ele disse que a regra, aquilo que Deus mandou dizer, não toma água, vai embora e ronca. Não é isso? Sabe como que eu achava que Natan fez? Meteu o dedo no nariz de Davi e disse: você, Davi, é o homem.
Você vem com essa de que matar, apagar, você é o cara, meu. Como é que você é tão hipócrita assim? Eu acho que não foi assim não, irmãos. Natan, quando diz essas palavras com lágrimas. Ele disse essas palavras com o coração partido. Sim, nós vamos chegar lá. Então, assim, ele estava com sua voz embargada de dizer o que Deus pensa dele. Pensa se não foi assim, irmãos. E aí, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: pode chegar um dia que você tenha que enfrentar o pecado na vida de alguém. Não faça com raiva, não faça com agressão, não faça com autojustiça, faça com compaixão. Porque o que restaura, irmãos, o pecador é compaixão. São atos revestidos de toda paixão. Façam um espírito de amor, de um coração partido, percebendo que se não fosse pela graça de Deus, poderia ser eu ou você, sendo confrontado por um pecado já consumado. Natan, irmãos, estava confrontando o rei de Israel. Eu sei que você já tem experiência também. Você já notou quando você fala com a pessoa que não tem um status mais elevado, você fala com mais rudeza, com mais sem polimento. Agora, você já tratou com a pessoa que começa a ocupar um status diferente, você muda vocabulário, você muda para não ofender a posição dele. Agora, você já pensou um homem que ocupa a cadeira de governante colocado por Deus ali, irmãos? Natan vai lá confrontar esse homem. Irmãos, a maior dificuldade é você confrontar pessoas da liderança. É a coisa mais difícil do mundo, é você confrontar pessoas. Você tem certeza absoluta que essa pessoa ocupa um lugar que Deus colocou lá. E Natan fez isso, irmãos, com maestria, com habilidade. Agora, você sabe que foi a pior vergonha dessa confrontação, que é a que pesa muito no meu coração, irmãos, é o quanto Deus foi bom. E o quanto que eu não considerei isso. É isso que Natan faz. E esse é um processo que a gente pode fazer nas nossas confrontações carinhosas com os irmãos. Natan começa a falar, do verso 7, vamos lá. Do verso 7 ao verso 9, o que Natan está dizendo para Davi? Davi, Deus tem lhe dado mais do que jamais você poderia ter imaginado. Não é isso que Deus faz para mim, para você?
E aí Davi diz assim: assim que você retribui a Deus por todas essas bênçãos. Pare e pense o que Deus tem feito por mim e por você. Agora, sabe, irmãos, isso é um vírus que já está em nível de epidemia na vida dos seres humanos, e o lugar que parecia ser um lugar confortável e de ausência disso já está chegando, e que com muita força o arraial de Israel, irmãos. Nós estamos sendo criados, irmãos, e doutrinados e manipulados e formatados para não considerar realidades experimentadas de bênção de Deus na hora que a gente quer meter o pé pelas mãos. O casamento tem sido assim, nos empregos tem sido assim, no convívio familiar tem sido assim, na igreja tem sido assim. Ninguém considera as bênçãos. Olha, eu quero ter uma nova experiência. Aí larga a mulher da mocidade dele. Olha, esse negócio de servir a Deus, esse negócio é muito bitolado, muito antigo. Isso é coisa de... isso é pagar mico, esse negócio. Eu não vou mais, não. Ele desconsidera que o pai dele, o avô dele foi ricamente abençoado, que o pai dele foi abençoado, ele foi abençoado, os filhos estão sendo abençoados, mas agora ele não quer mais não, vai embora. Esse raciocínio de Natã para com Davi o pegou, que é o que o irmão Walter disse. Ele começa a trabalhar isso no coração de Davi, e Davi sabe disso, irmãos. Tanto quanto eu e vocês sabemos. Se é uma coisa que está diante dos meus olhos todos os dias, são as bênçãos que jamais eu poderia imaginar que Deus me daria na vida. Por mais esforço que eu pudesse fazer, não chegaria por mim mesmo. O que precisamos trabalhar é o que Natã queria que Davi trabalhasse. Que a graça e as bênçãos de Deus, que Deus tem nos dado, deveriam servir como escudo para a minha vida. Dizer, olha, eu estou com vontade de fazer esse negócio. Eu estou com um impulso tremendo para fazer isso. Mas sabe por que eu não vou fazer? Deus tem me abençoado muito. Agora a gente não trabalha isso, irmãos. Mas a gente precisa trabalhar isso nos nossos corações. Plantar essa sementinha. Regar isso. Deixar Deus trabalhar essa realidade nas nossas vidas. Deus merece muito mais. Receber de seus filhos muito mais do que ele tem recebido. A gente fica olhando, irmãos, para a vida de muitos pais. A mãe cuida, o filho cuida, o pai cuida. E aí quando o pai precisa de um carinho especial, a mãe precisa de um carinho especial, você não pensou naquelas fraldas sujas, nas noites de sono perdido. Tem um videozinho que eu gosto dele, irmãos, e se eu fosse, é porque eu não sou mesmo, irmãos, é questão de dificuldade mesmo. Mas, se eu fosse assim, dado a esse tipo de trabalho, eu iria terminar essa mensagem hoje de manhã passando para vocês esse videozinho. Mas não vou passar não, vou só falar. Você lembra daquele videozinho que o pai pergunta por punhado de vez do que é aquilo? Que é isso? Que é isso? O pai está demente, parece um passarinho ali, estão sentados ele e o filho, e o pai pergunta, que é isso? Passarinho, pai. Passa um tempinho e pergunta, que é isso mesmo? O que é isso? Um passarinho, pai. Que é isso? Passarinho, pai? Que coisa, eu já falei para o senhor um punhado de vezes que você é um passarinho. Aí o pai sai,
pega um diário e volta e manda o filho ler. Leia alto. Meu filho, tal, perguntou tantas vezes o que era. Irmãos, Deus tem sido bom para mim e para você. Eu não seria o que eu sou se não fosse a bondade e a graça de Deus. Não seria, irmãos. Como eu disse para vocês, eu tinha uma índole má. Muito má. Mas Deus foi bom. E a Simone que o diga. Depois de 30 anos de casado. Eu não sou a mesma pessoa, irmãos, que ela casou. Eu posso não ser aquela que Deus gostaria que eu fosse, mas eu não sou o que eu era. Pela pura graça de Deus. Eu preciso pensar nisso. Vocês precisam pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Pense nisso. Eu estava dizendo para Simone essa semana que eu preciso procurar um reumatologista. E a gente não tem, né? Aí, eu até citei o nome do Dr. Fábio. Eu falei, bem, eu preciso visitar o Dr. Fábio. Eu estou parecendo tem hora que dá uma dor aqui, ó, quase que irresistível nesse dedinho. Eu seguro assim até passar. Quando é à noite é horrível, você acorda parecendo que, primeiro você sonha com uma coisa enorme, mordendo o seu dedo, fazendo alguma coisa, mas né? Eu disse para Simone, bem, sabe de uma coisa que eu não me esqueço nunca? Eu tinha uma dor, irmãos. Eu acho que não foi de crescimento não, porque eu não cresci, não é? Mas eu tinha uma dor insuportável no joelho. Tanto meu pai quanto a minha mãe levantavam de madrugada. E passava aquela pomada preta, fedida, no meu joelho. Sabe aquela coisa que cheiro que te faz lembrar? De eventos. Como é fantástico essa questão dos sentidos, né? Se eu sinto aquele cheiro, parecido com aquele cheiro, eu me teleporto, irmãos, lá! Nas madrugadas, com lamparina. A minha mãe assim debruçava na minha cama e ficava ali até passar. Por que eu não posso dar um telefonema e visitá-la, abraçá-la? Por que não posso? Claro que eu posso. O que ela fez por mim, eu preciso cuidar dela. Preciso cuidar. Ontem eu liguei para meu pai, estou indo aí, o que o senhor está precisando? Ele deu uma listinha desse tamanhozinho. Aí eu fui com a Simone no atacadão, fiz a compra dele, porque é isso que eu faço toda vez que eu vou lá. Peguei doce, a mesma coisa que eu estivesse fazendo para minha casa. Aí quando foi à noite, a minha irmã ligou e falou, olha, o papai mandou dizer para você para comprar cebola. Eu falei, bem, eu já comprei. Ó, pra você não esquecer do doce, já comprei. O que mais? Cuidado. É o mínimo que eu posso fazer. Por aquele homem que fungava na minha nuca, porque eu estava no cano da bicicleta dele, ele me levando para a igreja. Tinha carro. É o mínimo que eu posso fazer. E comparando ao texto de Hebreus, se eu tenho isso pelos meus pais que cuidaram de mim, muito mais, pelo Deus que está me levando para a eternidade. Para sempre morar com Ele. Irmãos, nós amamos a vida. Eu sei que todos nós amamos a vida. Ninguém quer morrer.
Então, Jesus Cristo está dizendo para mim e para você que nós não vamos morrer. Pensa coisa fantástica, irmãos, eu não vou morrer, o que eu vou mudar é de dimensão. E dependendo da época que ele voltar, eu vou com todo mundo, não vai sobrar ninguém aqui. É isso que Deus está fazendo por mim e por você. Então, aguente firme. Não desmaieis quando Ele meteu o braço em você. Alegre-se, porque Ele te ama. E é prova de que Ele é meu Pai. Que Deus nos abençoe. Domingo que vem a gente continua. Vamos lá, meu irmão. Araraquara 7, Campinas 5, Ribeirão Preto 2, Franca, Jundiaí, Londres. Olha, tá lá. Lu, um abraço, querida. E Pirassununga. Deus abençoe ricamente a todos que estão conectados conosco. Irmãos, vamos orar. À noite, o pastor Simão... Ô, Helder, ele confirmou? Tá? À noite nós teremos a presença do pastor Silmar. Ele está passando por aqui. E nós precisamos de horário, irmãos. Tem um professor meu, ele vai estar no Brasil em julho. E eu gostaria de convidá-lo. Então, estou tentando achar o telefone dele nos Estados Unidos para convidá-lo para vir também. É tão bom a gente ouvir esses irmãos que têm tido experiências de Deus fora. Então, o Silmar vai trazer, a gente recebe os e-mails dele, né, Elda? Experiências fantásticas, Silmar tem. Então, vamos ouvi-lo à noite e nos deliciarmos com as experiências que Deus tem no coração, colocar no coração dele para compartilhar conosco. Vamos colocar em pé, vamos orar. A Aleir, irmãos, ela pediu oração pelo irmão dela, o Douglas. O Douglas, ele tem o mesmo problema renal que, aliás, a família da Aleir, só ela escapou. O pai dela morreu com problema renal, deficiência renal, e a família toda tem problema renal. A Aleir doou um dos rins dela para um dos irmãos. E agora o Douglas, pensam num rapaz fantástico, alegre, fazendo hemodiálise 4 vezes por semana. É um camarada alegre. Pensa num rapaz fantástico, abençoador. A presença dele é abençoadora. E ele vai fazer o transplante hoje. Então, Deus vai abençoá-lo de uma maneira especial. Ele é tesoureiro do projeto SOS Cristão, SOS Sertão, não, Casa do Pai. Então, fantástico. Vamos orar por ele. Também vamos orar pelos irmãos que estão em tratamento, não é? Vamos orar pelo Azen que tem problema. Estou vendo você aqui, lembrei, querido. Pelo Azen que está com esse problema, de vez em quando está recidindo. Pelo irmão Sebastião que está ali. Agradecer a Deus pela irmã Iole, pela cirurgia do nosso irmão. Olha, tantas bênçãos. A irmã Iole levou um tombo essa semana, né? E está aqui, irmãos. Ela já estava, eu até falei para a irmã Maria Setúbal, eu falei, se eu soubesse, eu teria ido com a senhora, porque nós estamos programando uma visita para vocês. Mas eu disse que eu vou combinar com o irmão Walter essa semana, nós vamos lá fazer. Então, viu, irmão Lavo, Deus abençoe a sua vida, a vida da irmã Iole também, de uma maneira muito especial. Vocês dois, se não são para todos, para mim vocês são um exemplo fantástico de casamento, irmãos. De zelo. O senhor para mim é um exemplo fantástico de marido. Quem dera eu pudesse fazer para Simone o que o senhor faz pela irmã Iole. Eu queria muito parecer com o senhor e fazer isso, meu irmão. O senhor é um irmão fantástico. E a irmã Iole também é uma esposa fantástica. Não é? Então, prazer muito grande ter esses exemplos vivos caminhando conosco, irmãos. Não precisa de ir muito longe. Nós não precisamos de ir muito longe. Tem irmãos aqui que são fantásticos para representar Deus para cada um de nós. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos de todo o coração por essa manhã.
Uma manhã em que nós focamos na restauração do Senhor, do seu povo. Como é bom, Senhor, ser amado por um Deus como o Senhor. Um Deus que não nos rejeita. Um Deus que sabe das nossas fragilidades. Mas ainda assim, não desiste de nós. Deus que nos ama. Que nos preserva como filhos para sermos e representarmos o Senhor na nossa história. Obrigado, Deus, por esses queridos irmãos que se submeteram à cirurgia, por irmãos que ainda vão submeter à cirurgia. Edilene, Senhor, que está aí para submeter à cirurgia também. Todos esses irmãos estão se preparando para cirurgias. Aqueles que estão sendo tratados. O Douglas lá em Caruaru, Senhor. Deus querido, abençoa cada um deles. Para que essa experiência se agigantem nos seus corações. Como bondade do Senhor para com eles. E isto sirva, Deus, de escudo contra o mal, contra o pecado, contra a negligência, a falta de zelo para com o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por todas as vitórias, por todas as lutas. Obrigado porque o Senhor tem um propósito em tudo. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos.